Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou professora de Direito Processual Civil e a gente vai continuar aqui no curso presencial e online para vocês. Vou fazer um panorama do que a gente aprendeu na aula passada. Quero que vocês me acompanhem, tá? Quem não veio, preste muita atenção que a gente tratou praticamente do início completo do procedimento comum, desde a petição inicial até o início da contestação com as preliminares. Como eu falei na aula passada, existem enunciados tanto do Fórum Permanente de Processualistas Civis como do Conselho da Justiça Federal e como da INFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que buscam dar uma completude ao que já está previsto no CPC. Embora ele esteja em vigor há 3 anos, ainda há muita jurisprudência se consolidando, e eu dei o exemplo do agravo de instrumento. Hoje saiu um entendimento, inclusive, que que várias decisões podem ser sujeitas a um único agravo, desde que sejam todas elas interlocutórias. Então, tem muita jurisprudência se consolidando ainda nesse âmbito do direito processual civil. Não é um código novo, mas a gente não pode dizer que é um código que já tem todos esses precedentes consolidados. Então, o que eu mencionei ontem, que eu não trouxe o número dos enunciados para vocês, foram esses 3 aqui. Esse primeiro, enunciado 23, vocês lembram que eu disse que na audiência do 334, aquela audiência de conciliação e mediação, ela é realizada em regra por um conciliador ou um mediador. Mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, na prática, quem realiza, na maioria dos casos, nas comarcas do interior, onde não tem pessoa habilitada o suficiente, é o juiz. E esse enunciado aqui permite ao juiz, quando não tiver um serventuário apto a fazer a mediação e a conciliação, o próprio juiz, sem nenhum prejuízo, realizar a audiência conciliatória, tá certo? Mediação não se fala, e sim conciliação. O juiz pode realizar a conciliação, segundo o enunciado 23 do CJF. O enunciado 122 é aquele que se refere ao início do prazo para a contestação. Como eu falei, a audiência do 334, ela é uma audiência que acontece antes do réu apresentar a defesa. Ela é o primeiro ato do processo após a petição inicial. Então, o réu vai ser citado para comparecer à audiência e não para apresentar a defesa. Mas suponha que autor e réu não chegam a um consenso na audiência. O prazo para contestar começa da data da audiência ou do dia útil subsequente? Pela letra da lei, você poderia pensar que é da data da audiência, da não composição amigável, mas é da data do dia útil subsequente, seguindo a regra geral dos prazos processuais, e esse enunciado aqui, o 122 do CJF, é que consolida essa ideia. Por fim, um enunciado extremamente importante é o 68. Ele trata do juízo de retratação. Vocês devem se recordar que eu falei da improcedência liminar do pedido, que quando o pedido do autor está contrário ou já tem um precedente que vincula o juiz a analisar aquele pedido, por exemplo, o pedido dele já está consolidado numa súmula, o objeto daquele processo já é entendimento sumulado pelo STJ ou pelo STF, ou então já existe algum recurso repetitivo. Nessas hipóteses, o juiz, no lugar de receber a petição inicial, mandar citar o réu para audiência e o réu se defender, o que vai acontecer é, com base nesses precedentes de caráter vinculante, o juiz vai julgar liminarmente improcedente a petição inicial, ou seja, em prejuízo à parte autora. Falei para vocês que esse julgamento de liminar, de improcedência liminar, ele está sujeito a um recurso chamado de apelação. Só que eu conversei com vocês que o recurso de apelação no CPC atual, ele não tem o duplo juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade é feito somente pelo órgão ad quem? Só pelo tribunal. Mas existe uma peculiaridade dentro da improcedência liminar, que é a possibilidade do juiz voltar atrás, dele se retratar. Lembram-se que eu falei do juízo de retratação ou efeito regressivo da apelação? Vocês se recordam? Então, nessa hipótese, o juiz pode se retratar, mas esse enunciado aqui, assim como a maioria da doutrina, entende que, em caso de retratação, o juízo, a CO, que é quem vai exercer a retratação, ele precisa analisar a tempestividade do recurso de apelação.
Você compreendeu, Daniele? Eu recebo como juiz o recurso de apelação, mas eu não posso usurpar a competência do tribunal para analisar os requisitos daquele recurso, ou seja, se ele é tempestivo ou não, se tem custas, tá certo? E todos os pressupostos recursais. Eu não tenho essa competência, mas para eu exercer o juízo de retratação, a doutrina entende que no mínimo eu tenho que analisar se o recurso é ou não tempestivo. O enunciado, ele diz exatamente o seguinte: a intempestividade da apelação desautoriza o órgão ACO a proferir juízo positivo de retratação. Ou seja, se o recurso for intempestivo, o meu juízo de retratação nem vai poder ser exercido. Se ele for tempestivo, eu posso fazer um juízo positivo ou negativo. Se eu achar que é o caso de voltar atrás, eu volto atrás. Se não, o processo prossegue, o réu vai ser citado para apresentar contrarrazões. Tá certo? Deu para pegar esse panorama geral lá da audiência do 334? Então, a gente começou falando da petição inicial. Eu vou só fazer esse panorama para todo mundo se recordar. Aqui está a petição inicial com aqueles requisitos do 319 e do 320, e depois a petição inicial que eu tenho é a audiência do 334. Só que nesse meio do caminho aqui, o juiz pode deliberar que a petição inicial seja emendada, porque ela não preenche algum desses requisitos aqui. O prazo para emenda, 15 dias úteis. Se não houver emenda no prazo de 15 dias úteis, o que é que vai acontecer? O indeferimento da petição inicial. Nesse caso de indeferimento, também é possível juízo de retratação, porque vocês vão ver lá na frente que toda decisão fundamentada no artigo 485, que é aquela decisão chamada de terminativa, ou seja, que não põe fim ao processo, mas não resolve o mérito, ela é sujeita ao juízo de retratação. Então, sempre que o juiz extinguir o processo por ilegitimidade, por exemplo, por litispendência, por coisa julgada, nessas hipóteses é possível, através do recurso de apelação, ser feito o requerimento para ser realizado o juízo de retratação, tá certo? Se por acaso nessa audiência aqui não tiver acordo, o que vai acontecer é o réu apresentar a contestação no prazo que eu já mencionei para vocês, 15 dias úteis, mais para a Defensoria Pública, prazo dobrado e também em dias úteis. Se o defensor público for intimado nessa audiência aqui, constar lá no termo de audiência, defensor público sai intimado neste ato para apresentar contestação. Isso é válido? Não, porque a intimação da Defensoria Pública tem que ser com a carga dos autos, tem que ser pessoal, não vale essa intimação realizada em audiência. E a gente parou aqui. Eu falei do rol de preliminares. Comecei a falar para vocês e peço até desculpa em relação a um slide que na aula passada eu deixei grifado esse slide aqui e mencionei que o que está grifado se refere aos fatos em que o juiz pode conhecer de ofício, mas eu percebi que está grifada a litispendência. O juiz só pode conhecer de ofício todos esses aqui, menos a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, tá? É só um erro aqui no slide. Então, o juiz pode conhecer de ofício todas essas hipóteses, com exceção da incompetência relativa e da convenção de arbitragem, tá certo? E a gente vai continuar a partir dessa aula. Eu vou disponibilizar, tanto a aula fica disponível como o meu material vai ficar disponível, então não se preocupe em anotar. Só esses enunciados que eu trouxe antes é que eu peço que vocês anotem, tá certo? Agora vamos continuar. Uma das preliminares que está lá no rol do artigo 337, ou seja, que precisa ser apresentada antes do mérito, porque como eu mencionei na aula passada, algumas são prejudiciais ao mérito, algumas são só dilatórias, por exemplo, a incompetência. Se o réu alega na contestação que o juízo de origem, aquele que recebeu a petição inicial, é incompetente, o que é que vai acontecer? Essa ação vai ser, o juiz vai analisar se é realmente competente ou não e só vai remeter os autos ao juízo competente. O processo não se extingue ali.
Ele não termina ali. Então, ela é uma defesa meramente dilatória. Ao contrário, se porventura o juiz reconhecer a coisa julgada, o que é que vai acontecer? O processo vai ser extinto sem resolução do mérito, tá certo? Então, é uma defesa peremptória porque ela põe fim ao procedimento. Em relação especificamente à ilegitimidade, esses dois dispositivos aqui, que foi o que a gente começou a falar um pouquinho na aula passada, eu disse para vocês que eles se assemelhavam muito à nomeação, à autoria, aquela espécie de intervenção de terceiros que estava prevista no CPC de 73. É uma forma de substituir aquela intervenção, mas com algumas peculiaridades e bem melhor do que o que era antes. Por que eu digo que é bem melhor? Porque na intervenção de terceiros denominada nomeação à autoria, o nomeado, ou seja, aquela pessoa que foi indicada como responsável, ela precisava aceitar ser réu na demanda. Dependia de aceitação. Então, por exemplo, eu, como autora, propunha uma ação contra a Daniele e a Daniele dizia, eu não sou o responsável. Na verdade, o James é que é o responsável. Nessa hipótese, o James só entraria na relação processual, só integraria essa relação jurídica processual se ele aceitasse. E aí vocês podem imaginar, quem é que aceita ser réu? Ninguém. Então era um instituto bastante inútil. É por isso que houve essa alteração, uma das alterações, e essa alteração em específico, ela permite que, nesse exemplo que eu dei, independentemente da vontade do James, ele venha integrar a relação jurídica processual, tá certo? Então, como é que se faz essa alegação? Em preliminar, ou seja, antes do mérito, no prazo de 15 dias, tá certo? Que é o prazo da contestação, e se o réu citado foi para a audiência, não teve acordo, ele apresentou a contestação e alegou que ele é parte ilegítima na demanda. O que é que pode acontecer quando ele alega a ilegitimidade? Pode o autor, no caso, eu, no exemplo que eu dei com a Daniele, pode o autor, a Carol, dizer, realmente a Daniele não é a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e aceitar a indicação que a Daniele fez em relação ao James, ou então pode ser que a Daniele mesmo saiba quem é o responsável pelo prejuízo, e aí cai nessa segunda hipótese. O artigo 339 fala que quando o réu alega a ilegitimidade, a ele incumbe, claro, se ele souber quem é, indicar o sujeito passivo da relação jurídica, sempre que tiver conhecimento. Se ele tiver conhecimento e não indicar, isso significa a violação à boa-fé processual. E é por isso que ele arca com as despesas. Pode falar. Mas ele só precisa indicar, não tem que falar o porquê também? Sim, ele tem que fundamentar, até porque depende do autor. Nesse exemplo que eu dei, eu, Carol, sou a autora. Eu que vou decidir se eu quero a indicação que foi feita por você, se eu aceito ou não. Então, você precisa trazer argumentos suficientes para dizer que você não é parte legítima. Na verdade, a parte legítima é o James. Então, é uma aceitação do autor. E, se for indicado o James, mesmo que ele não queira, ele vai integrar a relação jurídica processual. Então, há duas hipóteses. O réu diz que não é a parte legítima e o autor, na réplica, diz, ok, eu vou substituir o polo passivo dessa demanda. Vocês percebem que nessa primeira hipótese do 338, quem foi que saiu prejudicado? Nesse caso, a Daniele. Porque ela foi indicada como sujeito passivo naquela ação e, na verdade, o autor se equivocou. Perguntou, para ela, através da contestação, se ela era realmente a responsável pelo prejuízo, por exemplo. E a Daniele disse, não sou eu. E o autor aceitou realmente excluí-la do polo passivo. Nesse caso, o que é que vai acontecer? O advogado da Daniele, o defensor público que está assistindo a Daniele, vai poder pleitear a fixação de honorários de 3% a 5%. Então, tomem muito cuidado com isso, porque o limite de honorários, o percentual de honorários, ele varia entre 10% e 20%, tá? Tá lá no artigo 85. Mas vai cair na prova exatamente o seguinte.
é impossível fixar honorários em valor inferior a 10%. É impossível? Não é. É possível nessa hipótese, você está entendendo? Nessa hipótese excepcional, é possível ser inferior, porque o advogado da Daniele, o defensor público que assistiu a Daniele, ele só participou do processo, só fez a contestação. Então, não se mostra razoável que a fixação de honorários se dê no patamar do artigo 85, tá certo? Então, tomem muito cuidado. Procurem ler a letra da lei, é um porre estudar a letra da lei, mas realmente tem que ser estudado, principalmente para a primeira fase. Leiam a letra da lei e se perguntem qual é a situação que excepciona a regra geral. Então, nesse caso, é possível a fixação de honorários. Mas, suponha que o próprio réu saiba quem é o responsável, mas o autor, nesse caso eu, no meu exemplo, eu acho que não, que a Daniele tem que continuar no processo e que o James também tem que entrar no processo. É possível? Sim. Aí a gente cai nessa segunda hipótese. Haverá um litisconsórcio passivo ulterior. Em regra, litisconsórcio não pode ser ulterior, porque ninguém pode entrar nas demandas, como acontece na ação civil pública, ser ajuizada por determinadas pessoas e as outras, quando percebem que é favorável ou que foi distribuída para determinado juízo, em burla ao princípio do juiz natural, quer entrar naquela demanda. Então, são excepcionais as hipóteses de litisconsórcio passivo ulterior ou litisconsórcio ativo ulterior. São hipóteses excepcionais. Então, nesse caso, há sim uma hipótese de litisconsórcio passivo ulterior. Vocês compreenderam? Então, o autor pode litigar somente contra o réu A, o primeiro que ele demandou, pode litigar contra somente o B, quem o A indicou, ou então pode litigar contra os dois, tá certo? Essa é a antiga nomeação à autoria que foi trazida para o código como uma espécie de preliminar, tá certo? Esse dispositivo aqui, o que vocês podem trabalhar nele, eu fiz algumas anotações do que pode ser cobrado nele em segunda fase, que aí é uma coisa mais discursiva, vocês vão se debruçar mais. Vocês conseguem visualizar algum princípio que pode ser extraído desses dois dispositivos? Algum princípio processual? Eu cheguei a falar um. Eu falei da boa-fé processual, falei? E eu também falei na aula passada, um princípio chamado primazia do julgamento do mérito. O juiz, sempre que possível, vai superar os vícios processuais, sanear aquele procedimento para evitar que uma decisão terminativa seja proferida. Porque o que interessa é a efetividade, o que interessa é o julgamento do mérito. Então, se for o caso de argumentar a importância desse dispositivo, permitir que o autor altere a demanda, porque a gente vai lembrar que na aula passada, quando a gente começou a mencionar sobre as alterações do pedido, vocês devem se recordar que eu estabeleci um termo aqui. Eu coloquei no slide a citação e coloquei uma setinha para cá e uma setinha para cá. E falei que o pedido poderia ser alterado nessa fase aqui sem a concordância do réu, porque ele não foi citado. E depois, o pedido, a causa de pedir, as partes, depois não poderia. Aqui seria possível e ali não poderia. Nessa hipótese aqui, vocês percebem que o réu já foi citado e que há possibilidade de alterar uma da tríplice, identidade da demanda. Vocês percebem que pode haver alteração do polo passivo, então é uma excepcionalidade. É mais uma questão que pode vir a ser cobrada em prova. De que jeito, Carol? É impossível alterar o polo, ou não é possível alteração do polo passivo da demanda após a citação. Em regra, não. Porque o réu já foi citado, já integrou a relação jurídica processual, a demanda vai ser estabilizada com a decisão de saneamento, então não há mais possibilidade. Se porventura o réu não é o responsável pelo prejuízo, não era para ter sido acionado como parte
demandada, o que é que vai acontecer? O juiz vai verificar que é o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade. Mas nessa hipótese aqui, é uma hipótese excepcional em que eu consigo alterar a parte da demanda mesmo depois da citação, tá? Então tomem muito cuidado com essas exceções, porque é isso que vem muitas vezes como pegadinha e a gente pensa, claro que não tem como eu alterar depois que o réu foi citado, eu vou mudar por quê? Porque tem a hipótese de nomeação, eu tô chamando de nomeação autoria para vocês se lembrarem de fazer a relação dela com a intervenção de terceiros no CPC de 73. A faculdade do autor, o autor que decide se vai aceitar aquele nomeado ou não, e caso ele não aceite, ele vai arcar com o risco de uma eventual improcedência ou então de uma decisão que vai gerar algum ônus para ele, alguma sucumbência, porque ele demandou contra a pessoa equivocada. Vocês entenderam? Tá. Então vamos continuando. Além da ilegitimidade, a gente começou a tratar também sobre a incompetência. Eu falei para vocês que a incompetência, ela pode ser absoluta, pode ser relativa. A absoluta é um vício rescisório, né? Se um juiz proferir uma sentença, mesmo absolutamente incompetente, a parte pode, transcorrido aqueles 2 anos, né, até aqueles 2 anos após a última decisão transitada em julgado, propor a ação rescisória. Falei que era um vício sujeito à ação rescisória e também falei sobre a incompetência relativa que poderia ser arguída pelas partes e também pelo MP, seja como fiscal da lei ou como parte procedimental, tá certo? O que é que mais é interessante saber sobre a incompetência? Tem uma novidade muito bacana no Código que vai facilitar, que já vem facilitando principalmente o trabalho da Defensoria Pública, que é a possibilidade de se arguir a incompetência protocolizando a petição, a contestação no juízo de domicílio do réu, tá certo? Eu trouxe aqui um esquema para vocês verem. O foro de domicílio do réu é onde eu vou protocolizar aquela contestação. A Daniele, como defensora pública, vamos supor que a Daniele, ela more em Taguatinga, seja defensora pública lá em Taguatinga, no Distrito Federal, e um réu chega lá para ela e diz assim, um assistido, desculpa, chega lá e fala, Daniele, eu tô com um problema, eu tenho uma demanda em que eu estou sendo demandado, né? E essa demanda, ela corre lá na Vara Única de Mozarlândia, que já é Goiás. O que a Daniele pode fazer? Às vezes na Defensoria Pública acontece da Daniele entrar em contato com o defensor público lá de Mozarlândia e ajudar na confecção da peça ou mesmo mandar a peça processual, eu não sei. Eu acho que tem essa variação conforme a atuação de cada defensor. Mas imagine que seja o último dia do prazo. Você vai esperar entrar em contato com o defensor público lá de Mozarlândia, ou você pode apresentar a sua peça, a sua contestação com alegação de incompetência no juízo de origem, no seu juízo, né, onde você trabalha, que seria Taguatinga. O Código permite. Então, você como defensora pública vai protocolizar aquela peça que vai ser submetida à livre distribuição lá em Taguatinga. Então pode ir para a primeira, para a segunda, para a terceira vara, independentemente o que for vara cível, nessa hipótese, vai ser submetida à livre distribuição, mesmo que seja no último dia do prazo, tá certo? Chega o último dia do prazo, você apresenta, vai ser distribuída e o juízo de Taguatinga, que vamos supor que seja o juízo da segunda vara, ele vai comunicar ao juízo da causa, que no meu exemplo é Mozarlândia, preferencialmente por meio eletrônico, e dizer, juízo de Mozarlândia, tem uma alegação de incompetência aqui. A doutora Daniele, defensora pública de Taguatinga, está argumentando que eu não sou competente para essa demanda, tá certo? Então, que o senhor não é competente para essa demanda. Então, o que é que vai acontecer nessa hipótese? Se o juiz não conhecer da incompetência, o processo vai prosseguir lá em Mozarlândia, que é onde foi protocolizada a petição inicial. Se porventura o juiz da causa reconhecer a competência, o que é que vai acontecer? Todo o processo vai ser remetido lá para a segunda vara de Taguatinga, tá certo?
que foi o juízo onde eu apresentei a contestação. Porque nessa hipótese, ele vai ser considerado como juízo prevento. O juízo para o qual foi distribuída a contestação com alegação de preliminar de incompetência, tá certo? Vale para incompetência absoluta e vale para incompetência relativa. O que é que eu quero que vocês observem aqui? Vocês percebem que esse trâmite, ele pode paralisar aqui. O juiz da causa pode dizer, não, eu sou competente, eu não vou acolher a preliminar suscitada pela Defensoria Pública de Taguatinga. Eu sou o juízo competente. O que é que o réu ainda pode fazer? O que é que a parte requerida ainda pode fazer? Agravar, foi isso que você falou? Tá lá no rol do 1015, bem baixinho, mas eu escutei. Tá lá no rol do 1015? Não. Não tá no rol, não. Eu tô falando... Isso, mas vamos lá, você falou agravar. Eu quero que você vá por aí. Não foi aceita a alegação em preliminar. O juiz vai proferir uma decisão interlocutória, que segundo consta no rol do artigo 1015, não é agravável. Mas lembram que o STJ entendeu que a taxatividade é mitigada e uma das hipóteses, um dos julgados foi justamente esse. Quando houver incompetência, principalmente absoluta, é sim possível que a parte apresente o agravo de instrumento, porque está dentro do requisito da urgência também, tá certo? Então, eu tenho até uma tabelinha, eu vou disponibilizar para vocês, de todos os julgados do STJ, que ele entendeu que cabe agravo mesmo não estando lá no rol. E também das decisões que não cabem. Porque é uma situação bem confusa, por exemplo, cabe contra arguição de incompetência, não cabe, segundo o STJ deliberou, com relação a situações que não demandem urgência, mas urgência é algo muito subjetivo, então isso vai ter que ser analisado a partir de cada caso concreto. Então a importância desse sistema aqui, dessa sistemática procedimental, é justamente se o juiz de Mozarlândia entender que ele é competente, ainda caberá à parte que alegou em preliminar incompetência apresentar agravo de instrumento mesmo não estando no rol do 1015, porque é um entendimento do STJ baseado no recurso repetitivo que decidiu pela taxatividade mitigada do 1015. Vocês entenderam? Todo mundo compreendeu? Beleza, vamos continuar. Agora a gente vai para a parte... A gente vai, na verdade, praticamente voltar para a petição inicial, porque a reconvenção nada mais é do que um contra-ataque do réu em face do autor. A reconvenção, ela tem que observar os mesmos requisitos da petição inicial. Ela tem que observar os requisitos do 319, os requisitos do 320, é claro, com algumas adaptações. Na reconvenção, os dados da parte autora já vão estar lá no processo por conta da petição inicial. Então, a exigência é um pouco mais abrandada. Mas, em regra, a reconvenção, ela deve observar os mesmos requisitos da petição inicial. O que eu trouxe para vocês aqui em relação a enunciado? São tantos enunciados, então vocês têm que ter só cuidado quando forem ler os enunciados, para ler o enunciado e ver se o entendimento da jurisprudência está batendo, porque tem alguns entendimentos, alguns enunciados que infelizmente não estão batendo com a jurisprudência. O enunciado 45 do FPPC, ele parte da ideia de que a reconvenção, antes vocês se recordam, que no CPC de 73 a reconvenção era proposta em autos apartados. Eram duas peças diferentes, a contestação aqui, mais a reconvenção. Então eram peças distintas. Agora no CPC de 2015, isso aqui tudo pode ser apresentado numa peça só. Ah, Carol, mas eu preciso nomear, como a gente aprendeu lá na OAB, quando a gente estava estudando para passar na OAB, eu tenho que colocar dos fatos, do mérito, das preliminares, da reconvenção. Eu preciso realmente trazer esse nome, trazer essa nomenclatura para que o juiz entenda que é um pedido reconvencional?
não há necessidade, até por uma questão de instrumentalidade, tá? Mas é bom que se deixe claro que você está fazendo um pedido em face do autor. Até porque, nesse caso, o autor vai ser intimado através do advogado para apresentar contestação à reconvenção, além da réplica, tá certo? Então, tenham muito cuidado. Esse enunciado 45, ele diz que você não precisa colocar isso na contestação como um tópico específico da reconvenção, do pedido reconvencional, contanto que, dentre os seus fundamentos, o juiz entenda que você também está querendo demandar contra o réu, tá certo? Então, observem isso, que alguns juízes mais cri-cris podem eventualmente dizer, não, mas eu não vi pedido reconvencional na sua peça, doutora defensora. Não vi pedido reconvencional. Sim, excelência, tem, mas por que você não deu nome aos bois? Por que você não colocou do pedido reconvencional? Porque não há necessidade, excelência, pela instrumentalidade das formas e também com base na doutrina, especialmente no enunciado 45 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Tá certo? Além disso, o que é que a gente precisa saber mais sobre a reconvenção? É a mesma peça, isso aqui já era flexibilizado pelo STJ, principalmente com base na instrumentalidade das formas, tá certo? A instrumentalidade é um princípio que vem sendo cada vez mais utilizado para superar os vícios processuais e levar uma decisão de mérito, que é o que interessa para o jurisdicionado, é o que interessa para o defensor, é o que interessa para o advogado, é o que interessa para a justiça. Então, já existia uma flexibilização do STJ em apresentar essas peças de forma concomitante, mas eu quero que vocês percebam que eu já falei aqui que a natureza jurídica é de ação, tanto que ela preenche os mesmos requisitos da petição inicial, mas eu quero que vocês observem quanto ao cabimento. A reconvenção, ela cabe na fase de conhecimento. Ela não cabe, por exemplo, no cumprimento de sentença ou na execução. A reconvenção, ela cabe na ação monitória, ela cabe em qualquer procedimento especial, desde que ele possa ser convertido em procedimento comum. Vocês se lembram que na monitória, se o réu não pagar, o mandado monitório se converte em executivo. Mas se o réu apresentar embargos à ação monitória, o procedimento vira um procedimento comum. Vai ter audiência, vai ter sentença, então nessa hipótese é cabível sim o pedido reconvencional. Qual é uma outra hipótese? Deixa só esse... É um avião ou um helicóptero passando? Vamos lá. Na fase de conhecimento é cabível, não é cabível no cumprimento de sentença, e como eu ia falando, na ação monitória, por exemplo, é cabível porque ela é possível de ser convertida em procedimento comum. É possível nos juizados especiais? Não, porque existe um procedimento específico que é o pedido contraposto nos juizados. E diferentemente da reconvenção, se o autor, por exemplo, desiste do processo, a reconvenção vai prosseguir. No caso do pedido contraposto, não, porque há uma dependência do pedido contraposto nos juizados especiais. Aqui na reconvenção, não. É cabível na ação rescisória? Existe uma divergência na doutrina, mas prevalece que sim, desde que a ação rescisória ela gere prejuízo para as duas partes. Por exemplo, numa mesma decisão rescindenda, o juízo tenha sido absolutamente incompetente e tenha proferido a decisão, por exemplo, por prevaricação. Existam dois vícios, esses vícios sejam prejudiciais ao autor e ao réu. Então, em tese, cabe reconvenção na ação rescisória. Eu falei em todos os procedimentos especiais, desde que seja possível a conversão em procedimento comum. Mas aí eu pergunto a vocês, e no procedimento especial de reintegração de posse, as ações possessórias, é possível o pedido reconvencional? Em regra, não. Por quê? Porque nessas ações, que são chamadas dúplices, eu já posso, na própria contestação, indicar que o réu me fez, que o autor me gerou um prejuízo. Vocês se lembram que lá, na ação de reintegração de posse, quando eu peço a reintegração de posse em razão do esbulho, o réu pode demandar em face do autor para eventualmente pedir a indenização pelos prejuízos decorrentes da retomada do imóvel
isso é uma forma de reconvenção. Só que dentro do mesmo processo da contestação, eu não preciso de uma peça autônoma, porque eu tenho um pedido que é possível de ser feito na própria peça de defesa sem a necessidade de reconvenção. Toda ação dúplice, chamada dúplice, tem essa característica, essa peculiaridade, então é possível. Além disso, aqui eu trouxe para vocês, tá aqui, eu pensei que eu não tivesse feito a referência, tá aqui. No 556, lá da ação de reintegração de posse, ele diz o seguinte, que é lícito ao réu, na contestação, ou seja, não depende de reconvenção, alegando que foi ofendido na sua posse, demandar proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes. Então, ele não precisa da reconvenção. Haveria, nesse caso, uma falta de interesse de agir através da reconvenção, porque ele tem a contestação e pode, através da contestação, fazer um pedido em face do autor, tá certo? Então, em regra, não cabe. Requisitos da reconvenção, os mesmos da petição inicial. Legitimidade, interesse, litispendência. Por que é litispendência? Porque precisa de uma causa pendente. Eu preciso ter uma petição inicial, ter um procedimento em andamento. Se eu não tenho causa pendente, eu não entro com reconvenção, eu entro com ação autônoma contra aquele autor, né, que iria, em tese, me demandar. Então, se o processo estiver extinto, seja com mérito ou sem mérito, não é o caso de reconvenção. A reconvenção precisa de um processo pendente. Esses são os requisitos aqui expostos até pelo professor Marinoni. A reconvenção, ela deve ser proposta no prazo da contestação. Então, se porventura a reconvenção ela é apresentada, suponha ser um assistido da Defensoria Pública. Defensoria Pública tem um prazo de 15 dias, 30 dias úteis, desculpa, tô aqui confundindo, 30 dias úteis para apresentar a contestação. Suponha que a Defensoria Pública recebeu o assistido e o assistido disse: doutor, eu quero me defender desse processo aqui, tá? Eu quero apresentar essa defesa porque isso aqui tá errado, na verdade eu não tô devendo nada do que esse autor tá me cobrando. E o defensor público pede a documentação, tudo certinho, e apresenta a contestação. Chegando o 28º dia útil, o assistido da defensoria volta na defensoria e diz assim: doutor, eu fiz as contas aqui. Na verdade, eu não estou devendo e é o autor que está me devendo. Então, o senhor tem que dar um jeito aí. O jeito que o defensor poderia dar era através da reconvenção. Mas como ela tem que ser apresentada no mesmo prazo, entende-se que, a partir do momento que eu apresentei a contestação, já houve uma preclusão consumativa. Lembram-se das preclusões? Preclusão temporal, passou o tempo e eu não apresentei. A preclusão consumativa nada mais é do que eu pratiquei o ato processual. Então, precluiu o meu direito de praticar ele novamente, ainda que eu tenha feito besteira, né? Eu não tenho chance de fazer de novo, mesmo que esteja no prazo da contestação. Então, isso é bom para vocês terem essa noção e evitar de apresentar logo de início. Não, claro, não correndo o risco de perder o prazo, mas porque muitas vezes o assistido chega lá com uma informação no início e 2, 3 dias depois volta na defensoria e diz exatamente o contrário, né? Então, assinar a petição, fazer aquele checklist que a gente conversou na aula passada. Então, é muito importante por isso. E aí, o que sobra nessa hipótese? Sobra a ação autônoma. Se nesse caso, nesse exemplo, o réu, o assistido da Defensoria Pública, ele contestou, mas não reconviu, porque a contestação já foi apresentada no prazo e precluiu de forma consumativa, não foi possível apresentar a reconvenção, ele ainda pode entrar com ação autônoma. Ele pode, com ação autônoma de cobrança contra aquele autor que demandou em face dele, cobrar aquela dívida que ele alegou para o defensor, que na verdade não era dele, que quem devia era o autor, tá certo? Você entendeu? Porque você chegou depois. Se quiser, eu passo um panorama aqui. Eu estava ali, obrigada. Tá, obrigada. Diga. Professora, na hipótese de instrução do processo, se eventualmente a parte arrolar uma testemunha que comprove isso, seria possível alegar, mesmo não tendo mencionado lá na contestação? Alegar
essa cobrança, nesse exemplo que eu dei, mas ela vai instruir o processo, a instrução desse processo não vai ser em relação ao autor? Não é o que o autor está pedindo e o réu está se defendendo? Para que eu vou utilizar essa testemunha se eu posso ter uma ação autônoma em face do autor? No lugar do pedido reconvencional? Porque essa testemunha que você está me falando, ela vai dizer o quê? Não, excelência, na verdade quem deve é ele. Não é? Isso. Não é isso? Ela pode argumentar e o juiz entender que a dívida não existiu. Mas o juiz não pode julgar mandando o autor pagar para o réu. Ele pode julgar dizendo o quê? Declaro inexistente a dívida. Mas ele não, através desse depoimento dessa testemunha. Essa testemunha pode ser a peça-chave e ela falar, excelência, eu vi o réu pagando para o autor. Ele não deve mais nada. Na verdade, é o autor que deve para o réu. O que é que o juiz vai fazer? Julgo extinto o presente feito com resolução do mérito para declarar a inexistência de dívida do fulano de tal em face do cicrano. Mas não pode pegar e dizer que, na verdade, quem deve é um ao outro, porque o autor, nesse caso, era o dono dessa pretensão, dessa cobrança. O réu só pode fazer isso agora por uma ação autônoma. Entendeu? Por causa da preclusão consumativa. Ele não pode, senão, imagine, a gente não ia ter fim o processo, se toda hora alguém pudesse argumentar alguma coisa. Então, o prazo é dentro dos 15 dias da contestação. Mas se eu protocolo no 14º dia, eu posso apresentar a reconvenção no 15º? Não. Tem que ser tudo concomitantemente, é isso que prevalece, tá certo? Além disso, do prazo da contestação, a compatibilidade de procedimentos, tá? Eu não posso, por exemplo, apresentar um pedido reconvencional em um procedimento que não admita, ou então fazer uma reconvenção de uma ação, de um pedido sujeito à Justiça do Trabalho, sendo que o pedido do autor está na Justiça Comum Estadual. Então, não é possível, tem que haver essa compatibilidade. Claro que, se eu tiver uma demanda da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho em face do autor, eu vou lá na Justiça Especializada promover essa demanda. Não tem necessidade, não tem possibilidade, na verdade, de eu promover a reconvenção. Competência absoluta, que eu mencionei, e conexão ampla, que segundo Barbosa Moreira, é a possibilidade do juiz analisar os dois procedimentos de forma conjunta e analisar tanto o que está sendo pedido pelo autor, quanto que está sendo pedido pelo réu. Ainda que o pedido do réu não tenha total relação com esse pedido do autor. Por exemplo, nessa hipótese, eu entrei com a ação de cobrança contra você e você diz, na verdade eu não devo, quem me deve é você. E você me deve, além disso, você ainda me deve esse outro processo aqui, esse outro contrato aqui, esse outro negócio jurídico que eu firmei com você. É possível, segundo Barbosa Moreira, sim. Eu posso deixar essa cognição mais ampla para demandar em face do autor, ainda que não seja veiculado aquele determinado objeto. E a gente vai ver aqui que o código trouxe isso no próximo slide, tá certo? A admissibilidade e o procedimento da ação reconvencional, do pedido reconvencional. A admissibilidade quem faz é o juízo onde foi protocolada a petição inicial. Ele vai fazer essa admissibilidade levando-se em consideração os mesmos requisitos da petição inicial. Então eu pergunto para vocês, cabe emenda na reconvenção? Claro que cabe, porque ela é uma ação em face do autor, é um contra-ataque do réu em face do autor. Então cabe emenda. Naquele mesmo esquema, mande emendar a reconvenção em 15 dias, indicando o que precisa ser emendado. Pelo princípio da cooperação, pelo dever de esclarecimento que tem o juiz indica que tem que ser emendado, indica o que precisa ser emendado. Se não emenda, o que é que acontece? Indeferimento do pedido reconvencional. O processo só vai prosseguir entre aquele pedido inicial do autor em face do réu. É a mesma coisa, é como se eu tivesse duas petições iniciais. Tá certo? Então vocês vão transmitir essa mesma ideia. Às vezes, se cair numa prova, admite-se emenda à reconvenção, aí você vai pensar, nossa, o código não fala. Mas você tem que pensar mais profundo, a gente tem que aprender a raciocinar, porque decorar a lei todo mundo decora.
Passa em concurso decorando, tem gente que passa. Infelizmente tem gente que passa. Mas na hora de exercer, você fica perdido. Porque muita coisa, isso eu sempre falo para os meus alunos, dá para se resolver com um princípio. Eu não estou falando da panprincipiologia, que tudo é dignidade da pessoa humana, que a gente, né, eu até concordo em parte com o Lênin Streck nisso, quando ele fala da utilização exagerada dos princípios, até com uma forma de ativismo judicial mais exagerado. Eu não estou falando propriamente disso, mas eu estou falando que para a gente se aprofundar num tema, a gente tem que se debruçar sobre a parte principiológica. A instrumentalidade das formas é um princípio, a primazia do julgamento do mérito é um princípio, a razoabilidade é um princípio, a boa-fé processual é um princípio. A boa-fé processual sustenta o que a gente argumentou, aquela espécie de intervenção que veio no processo agora como uma preliminar. Ele sustenta a litigância de má-fé, ou vocês acham que a litigância de má-fé tem outro fundamento que não a boa-fé processual, tá? O saneamento dos vícios, ele é sustentado pela primazia do julgamento do mérito, pela duração razoável do processo, pela efetividade, pelo direito constitucional de ação, que não é só o meu direito de agir, de demandar, é também de receber aquela prestação jurisdicional. Então, se vocês tiverem esse cuidado de sempre ler a parte principiológica do direito ambiental, direito tributário, direito penal, processo penal, tudo fica mais fácil de resolver as questões. Com raciocínio, não com decoreba. Fica muito mais fácil. Porque quem leu a lei vai perceber que não tem. Que da reconvenção tem uns 4 ou 5 artigos e não diz isso. Então não cabe. E é o que eu falei ontem, na aula de ontem. Os concursos, eles vão começar a perguntar outras coisas. Porque o que é novidade no CPC não é mais novidade. Ou ele vai para a jurisprudência, mas ela está mais instável do que, né, a gente imaginava que iria acontecer. Então é difícil porque isso fica muito suscetível a recurso. Né? Se o STJ, a 5ª turma diz A, a 6ª turma diz B, o CESP, a VUNESP, a FCC não vão poder cobrar esse entendimento. A não ser que eles digam, segundo a 5ª turma do STJ. Mas eu acredito que não vão fazer isso, tá? Então, a gente precisa aprofundar mais na parte principiológica. E aí eu pergunto também para vocês, cabe revelia na reconvenção? Cabe, claro que cabe. Porque se o autor, quando ele for intimado para apresentar réplica e a defesa, a reconvenção, se ele não se manifestar sobre a reconvenção, vai ser, sim, aplicado os efeitos da revelia. Outra coisa, outra dúvida que pode surgir, diga. Só uma dúvida da litispendência. Como que funciona na reconvenção? Deve existir uma causa, a litispendência nesse sentido é porque deve existir uma causa pendente. Eu só posso reconvir se tiver um pedido do autor. Se esse pedido for extinto, tá? Não pense na litispendência de existirem 2 demandas. Não, a litispendência como causa pendente, como um litígio pendente, tá? Outra diga, vontade. Então, se cabe revelia, também poderia caber reconvenção da reconvenção. Sim, cabe reconvenção da reconvenção. E está expresso, só ressalva-se na ação monitória. Porque tem a ressalva lá expressa no CPC. Então, cabe reconvenção da reconvenção. Eu nunca vi na prática, confesso a você, que nem na advocacia, os 5 anos que eu atuei, os 3 anos de magistratura, eu nunca vi reconvenção da reconvenção. Apesar da jurisprudência já admitir mesmo antes do CPC, tá? Uma outra dúvida que pode surgir é a seguinte. Eu sou a requerida e eu fui citada para ir para a audiência do 334 de conciliação e mediação. Fui para a audiência, então não recebi aquela multa do parágrafo 8º que a gente conversou ontem e eu apresento a minha contestação. Perdoe-me, eu apresento a minha reconvenção e eu não contesto. Nesse caso, incidem os efeitos da revelia? Prevalece que sim, que a revelia é a ausência de contestação. Mas isso significa necessariamente a procedência do pedido do autor? Óbvio que não. A gente tem que tirar isso da mente, porque revelia não significa que o juiz vai olhar para o processo e dizer: ah, mas se o réu não respondeu,
eu vou logo julgar procedente o pedido. É claro que não. Tem que ser verossímil. Se o juiz entender que é o caso de produzir prova, vai mandar produzir prova, mesmo que o réu não esteja participando. Então, nesse caso, é possível que o réu apresente a reconvenção sem a contestação, incidam os efeitos da revelia em relação à contestação, mas só vai incidir aquele efeito material. Lembram-se da revelia? Que existe o efeito material e o efeito processual. O efeito material é: não apresentada a defesa, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. E o efeito processual é o quê? O efeito formal, desculpa, da revelia. O réu é intimado através do diário. Ele não constituiu o advogado, ele não vai ficar sendo intimado toda hora pessoalmente. Então, na revelia, deixa eu trocar aqui, ver se esse outro tá um pouquinho melhor. Na revelia, existem dois efeitos. Eu já vou até adiantar o tema. O efeito material e o efeito formal ou processual. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Consideram-se válidas as intimações realizadas pelo réu através do diário. Então, o réu não vai ser intimado pessoalmente da sentença, da audiência de instrução. Se ele não comparecer, os prazos contra ele vão correr a partir da intimação do diário. E o efeito material é que todos aqueles fatos alegados pelo autor, eles vão ser tidos como presumidamente verdadeiros. Mas essa presunção aqui, ela é meramente relativa. Ela não é absoluta, ela não indica necessariamente a procedência do pedido autoral. O juiz vai ter que analisar se há verossimilhança nas alegações, se realmente há provas do direito do autor, se aquelas provas são suficientes ou não, se vai ser necessário uma audiência de instrução ou não. E aí vocês podem até perguntar: Carol, mas para que uma audiência de instrução quando o réu não comparece? Quando o réu não apresentou a contestação, quando o réu simplesmente deixou o processo correr à revelia. Eu trago para vocês duas situações importantes, né, mesmo sem a presença do réu. O juiz pode querer ouvir o autor, colher o depoimento pessoal do autor, o juiz pode chamar o autor e dizer: olha, eu quero ouvi-lo. O advogado vai dizer: não, mas eu não quero que ouça o meu cliente. Não é assim. O juiz pode sim requerer o depoimento. Depoimento de testemunha também, prova pericial. Então, pode sim haver instrução probatória mesmo sem a presença do réu. E uma outra coisa, o réu revel pode produzir prova? Pode, se ele chegar a tempo do processo. Se porventura eu sou a requerida e eu fui citada, não compareci à audiência, não apresentei defesa, mas eu estou passando lá na frente do fórum, penso: nossa, tem aquele processo, será que já foi sentenciado? Eu vou dar uma olhada. Tem réu que é assim, viu? Tem réu que é assim. Vai lá e olha: epa, rapaz, olha isso aqui, tem audiência. Essa testemunha aqui eu conheço, quero ver o que ela vai falar. O réu pode assistir a audiência? É óbvio que pode. Então, é possível sim que mesmo no caso de revelia, o réu produza provas e mesmo que o réu não compareça, o juiz julgue improcedente. Não é automaticamente, não é um efeito automático. O réu é revel, o autor tem um julgamento de procedência. Se fosse assim, juiz nenhum fazia audiência ou sentenciava de uma forma mais cuidadosa quando o réu fosse revel, né? Observem essa questão. Eu trouxe aqui um julgado, embora um pouco antigo, é o mais recente que eu encontrei, mas é o que prevalece, tratando justamente dessa questão do efeito material. A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que a revelia decorrente da não apresentação de contestação enseja apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta procedência automática do pedido inicial. Isso aqui é o que prevalece, é o que sempre deveria ter prevalecido, mas às vezes até por uma questão de preguiça mesmo, alguns juízes sentenciavam só com base na revelia. Vocês já devem ter visto sentença que praticamente era o relatório e dizia: considerando que
que o réu não apresentou contestação, incidem os efeitos da revelia, julgo procedente o pedido sem fundamentar. Simplesmente como uma forma automática de procedência do autor em razão da revelia do réu. Agora, com aquele 489, parágrafo 1º, que é aquele dispositivo que todo juiz morre de medo, eu não estou criticando o juiz, viu, gente? Não é por causa da minha exoneração que eu vou criticar, mas é porque dá medo esse dispositivo, porque a gente tem que ter cautela. Esse artigo é aquele que fala quais são os fundamentos que o juiz tem que enfrentar. Que o juiz tem que dizer, não basta ele falar, decreto a prisão preventiva com fundamento na ordem pública. O que é ordem pública? O que é que o juiz entende como ordem pública? É garantir a segurança, é a periculosidade social do réu, é a possibilidade dele cometer novos delitos, é o risco de reiteração delitiva. O que é a ordem pública naquele caso? Não basta o juiz trazer conceitos abstratos, genéricos, jogar isso na decisão. Ele precisa explicitar, ele precisa enfrentar todos os argumentos das partes. Claro, os argumentos relevantes. A gente conversou e brincou ontem sobre as ações de família, que tem coisas em audiência, em processo de família, que realmente o juiz não precisava saber. Nem o juiz, nem o promotor, nem o defensor, ninguém. Então, esses argumentos, por óbvio, questões de traição, com exceção de um eventual dano moral em razão da infidelidade, mas enfim, não sendo esse o caso, o juiz é óbvio que não precisa enfrentar. Mas essas questões aqui precisam ser debatidas justamente para evitar esse tipo de sentença genérica demais, porque isso dificulta o eventual recurso. O juiz não fundamenta, não diz por que houve a procedência do pedido, ou seja, ele se baseou na procedência exclusivamente, única e exclusivamente por causa da ausência de resposta do réu. E isso não é possível, tá certo? Compreenderam até aqui? Então vamos lá. Dá pra gente terminar ainda nesse bloco essa parte da reconvenção. O código trouxe uma situação interessante sobre a reconvenção. Fica difícil até de vocês entenderem esse esquema, porque é realmente uma novidade. E uma novidade que ainda não vem sendo muito aplicada, porque eu acho que as pessoas desconhecem. É a possibilidade de ampliação subjetiva da reconvenção. O que é que isso significa? Eu, Carol, sou a locatária de um determinado imóvel, tá? Eu estou ocupando aquele imóvel como inquilino. E aí, eu entro com a ação de consignação em pagamento, em face da Daniele, que é a locadora, a proprietária do imóvel. E eu digo, Daniele, eu vou consignar o aluguel, dentro daquelas hipóteses que é possível a consignação em pagamento. Eu apresento uma petição e a Daniele diz assim, mas essa Carol é muito gaiata, tá querendo consignar, sendo que é ela que está me devendo, já está devendo o aluguel muito antes do que ela está argumentando na consignação. O que é que você pode fazer? Apresentar a reconvenção em face da Carol. Mas além disso, você poderia, por exemplo, apresentar a reconvenção em face da Carol e do fiador da Carol no contrato de locação? Sim, porque é possível a ampliação subjetiva. Nesse caso, nessa hipótese, haverá um litisconsórcio passivo entre a Carol e o fiador da Carol. É uma forma também, e aí eu vou trazer de novo, qual é o princípio que pode ser extraído dessa situação aqui? Quais? Celeridade processual, duração razoável do processo, efetividade. Isso aqui como é que se fala? Me fugiu a palavra, mas ele diminui o tempo do processo. Ao invés de eu esperar para formar um título e eventualmente executar, aqui eu já trago o fiador para esse processo, eu já incluo o fiador para esse processo e ele participando, quando chegar lá na execução, eu posso penhorar o bem de família dele, né? Se não for fiador de contrato de locação comercial, porque agora tem aquela diferença que o STJ decidiu. Quando é locação comercial,
não penhora bem de família. Quando é locação residencial, penhora bem de família, tá? Anotem essa diferença. Fazendo um pouco de propaganda, eu tenho uma página, @civil e processo civil, que eu sempre trago julgados e sempre tem essas informações, tanto de direito civil quanto de processo civil, que são as matérias que vocês não gostam, né? Só gostam de penal e processo penal. No Instagram. Então sempre tem material gratuito, tem todo de 15 em 15 dias eu solto o informativo do STJ estudado, né? Eu analiso, vejo o que é que se aplica, o que é que não se aplica, trago... não é igual dizer o direito, não tem essa pretensão, é tudo gratuito, tá lá na página, eu faço os resumos, disponibilizo, é totalmente gratuito. E agora, nesse final do semestre, eu vou lançar o livro de questões. Todas as questões de Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público, de civil e processo civil, vão estar resolvidas letra por letra como uma forma de estudo. Não vai ser só o gabarito. Eu vou resolver, explicar porque é aquilo como uma forma de revisão. E aí vai ser disponibilizado. Tinha a prova do MP de São Paulo e foi adiada, então eu vou disponibilizar daqui para o dia 1º de julho, eu disponibilizo. Então sempre tem material gratuito, tá? E essa questão do fiador tá lá em uma das postagens. Fica à vontade. @civil e processo civil. Quando você coloca civil, já aparece. Foi o primeiro. Então, continuando aqui, vocês entenderam a situação? Perceberam que dá para a gente extrair a parte principiológica de toda a situação processual que a gente tem? A gente costuma pensar nos princípios quando fala de direito penal, quando fala de processo penal, quando fala de direito constitucional. Mas vocês têm que ter em mente a ideia do neoconstitucionalismo, do direito civil constitucional, do processo civil constitucional. Tudo pode ser lido a partir da Constituição. Pode não, deve ser lido a partir da Constituição, tá certo? O enunciado 43 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ele traz essa ideia aqui também. A reconvenção pode veicular pedido de declaração de uso capião, ampliando subjetivamente o processo. Se porventura houvesse hipótese e numa ação de uso capião, em sede de reconvenção, né, eu pretender a declaração de uso capião, nessa hipótese haverá um litisconsórcio passivo entre o que está pleiteando a uso capião e todos os confinantes, tá? É um outro exemplo além dessa situação do locatário. A mais fácil de decorar, de imaginar, e que talvez seja a mais comum, seja a do locatário. Porque acontece muito de ter o fiador e o fiador renuncia ao benefício de ordem, o locatário, porque ser fiador eu não sei quem é que gosta de ser fiador, qual é a vantagem, até hoje eu não descobri, só tem desvantagem de ser fiador, né? A partir da possibilidade de penhora do bem de família, eu acho que essa é a desvantagem maior. Então, para haver celeridade, o locador, ele pode sim, né, nessa hipótese, cobrar e entrar com a reconvenção de cobrança tanto contra o fiador quanto contra o locatário. Ele não precisa propor uma ação autônoma. Eu tô falando rápido porque eu tô falando muito rápido, tá dando para acompanhar, né? Eu ainda tô me acostumando com o frio daqui. A gente começou a falar sobre a revelia, eu adiantei aqui o efeito material e o efeito processual da revelia. Conversei com vocês que não gera procedência automática do pedido, o fato de o réu ser revel, e isso está evidenciado também, é uma questão até de lógica, mas está evidenciado também nesse inciso 4, que é novidade no CPC, de 2015. O 345 diz que a revelia não produz o efeito mencionado, esse efeito aqui é o efeito material, ou seja, a presunção de veracidade, quando houver pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, e essa contestação tem que ter algo em comum, porque se eu sou ré, a Daniela é ré e o que eu digo não serve para ela, no final das contas a contestação não vai ter servido para ambos, então tem que ser algo em comum. O litígio versar sobre direitos indisponíveis, vocês devem ter visto, recentemente saiu uma decisão do STJ assim, a revelia
eu não sei se era o pai ou a mãe, mas vou utilizar aqui como pai, a revelia do pai não indica necessariamente a revogação da guarda compartilhada. Tinha sido fixada a guarda compartilhada extrajudicialmente e eu não sei se houve um pedido de alimentos, alguma coisa, mas também houve uma situação de pedido de guarda unilateral. E o que é que a mãe argumentava? Olha, o pai não compareceu. Se ele não compareceu, é para dar a guarda exclusivamente para mim. E o STJ decidiu que não, que nessa hipótese não gera automaticamente. Pode gerar lá na sentença, depois de o juiz analisar as provas e tudo mais. Você tem que sempre pensar nesses casos de guarda no melhor interesse da criança. E nem sempre o melhor interesse da criança vai estar necessariamente com a mãe, necessariamente com o pai, tá certo? Pode estar com os avós. Então, essa cautela que se tem que ter não é só baseada na ausência de manifestação do pai. Pode ser que no decorrer do processo se perceba que o pai não se manifestou realmente porque não queria mais ter contato com a criança, porque, enfim, qualquer motivo que não se considera motivo, porque não é para acontecer, mas enfim, o pai acredita que isso é um motivo. Mas no decorrer do processo, o juiz percebe que houve uma alienação parental e acha melhor ouvir, por exemplo, testemunhas, para saber como é que a mãe está cuidando, para saber se realmente a criança, né, não está sofrendo de alienação parental, e aí decida por conceder a guarda aos avós. É possível sim acontecer isso. Então, a gente fica um pouco surpreso, nossa, mas o pai ainda vai ganhar um prêmio, né? Mas não pense no direito material, né? Pense agora no processo. A revelia não pode gerar automática presunção de veracidade absoluta para a mãe em face do pai se é uma situação de direito indisponível, tá certo? A petição inicial não estiver acompanhada de um instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato e as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, que foi a situação que eu mencionei para vocês, tá? Aqui é o efeito processual formal da revelia, que a gente conversou antes. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, tá certo? Então ele não precisa ser intimado para que o processo possa prosseguir. Basta que o juiz determine a intimação pelo Diário da Justiça, que no caso acho que do PJE, eu não sei se aqui é PJE, ou tem um sistema próprio do tribunal? ESAGE? Tá, é porque quem já tinha um ESAGE na época não mudou para o PJE, mas salvo engano já gera automaticamente o envio para o diário, né, das decisões que foram cadastradas naquele dia. Então o réu revel vai ser intimado através desse sistema. O réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, como na instrução naquela situação que eu falei para vocês, recebendo, no entanto, o processo no estado em que se encontrar. Ele não pode apresentar a defesa de novo. Tudo que precluiu, que foi para trás, foi para trás. Mas se ele chegar na audiência com prova testemunhal, se ainda tiver no prazo, eu vou falar lá na decisão de saneamento, que tem o prazo para apresentar rol de testemunhas, ele pode sim. Mas se tiver precluído, ele não pode chegar na audiência todo garotão e trazer 4, 5 testemunhas e dizer, olha, eu quero produzir prova testemunhal. O juiz pode até suscitar a manifestação da parte autora. Se a parte autora concordar, que eu acho difícil, né? Aí tudo bem, pode, porque não teria problema algum. Até se a gente pensar que hoje é possível que as partes negociem o processo, negociem os seus prazos, negociem os seus ônus através do negócio jurídico processual, da calendarização, então a gente pode imaginar que se houver concordância, o autor concordou, o réu pode trazer quantas testemunhas ele quiser, contanto que não supere aquele prazo, aquele número máximo de 10 testemunhas, tá? Mas se precluiu aquele momento, se precluiu aquela apresentação daquela prova, o réu, em regra, não pode, a não ser que haja concordância à deliberação do juiz, do autor e do juiz, tá certo? Eu trouxe para vocês outros casos aqui, colei até algumas decisões bem recentes do STJ sobre a questão da revelia. Muitas vezes a gente pensa assim,
é revel, não está nem aí para o processo, vai ser prejudicado, mas existem algumas situações de direitos indisponíveis, como eu dei um exemplo, que não podem gerar o efeito material da revelia. E um dos casos foi esse aqui, não sei se vocês chegaram a ver. Entrou-se com a ação de divórcio em que a parte contrária foi revel. Era a esposa, ex-esposa foi revel. Ela sendo revel, o autor vai deixar de se divorciar? Óbvio que não, porque o divórcio é um direito potestativo. Então, se eu quero e a outra parte não quer, paciência. Nesse caso, vale a regra. Quando um não quer, os dois não continuam. Então, nesse caso, né, e até teve uma discussão recente sobre aquela divórcio impositivo, não sei se vocês viram que, acho que foi o Tribunal de Justiça do Pernambuco, criou uma hipótese de divórcio extrajudicial em que não precisa da presença da parte requerida. Bastava eu, Carol, quero me divorciar do James, ainda não sou casada com ele, mas supondo que casada, quero me divorciar dele, eu chego lá no cartório e me divorcio. Mesmo sem a presença dele. Não me olhe com essa cara, o CNJ já barrou, tá? A CNJ já diz que não podem fazer isso, recomendou para as corregedorias que anulem qualquer deliberação nesse sentido, mas pode pesquisar no Google, porque é um tema bem bacana, tá? De ser dissertado numa prova, divórcio impositivo, TJ de Pernambuco. Então, continuando. Nessa hipótese aqui, o marido o Antônio, entrou contra a Joana, com ação de divórcio, e a Joana se chamava Joana Barbosa Pereira. E o Antônio Antônio Meireles Pereira. A Joana pegou o sobrenome do Antônio quando eles casaram. Eu não sei pra que isso, né? Porque era pro homem também pegar o da mulher, mas ainda prevalece que a mulher pega o sobrenome do marido. Nesse caso, ela foi revel, mas foi dissolvida a sociedade conjugal. Ela perde o sobrenome dela, que é do Antônio Pereira, e volta a utilizar automaticamente o nome de solteira por causa da revelia? Não. Por quê? Princípio. Vamos lá. Qual é o princípio? Tem uma coisa a ver com o direito da personalidade. Isso, porque o nome é um direito da personalidade. E todo o direito da personalidade está atrelado à dignidade da pessoa humana. Perceberam? Então, nesse caso, nessa hipótese, não houve a possibilidade de alteração. O juiz decretou: julgo procedente o pedido em parte para decretar o divórcio do Antônio e da Joana, nos termos da emenda constitucional 66/2010, com resolução do mérito. Entretanto, ressalvo que a requerida permanecerá utilizando o nome de casado até que se manifeste queira em sentido contrário. Se ela eventualmente quiser propor uma ação de alteração de registro público com base nessa averbação desse divórcio, ela, não, eu quero voltar meu nome, ela tem o direito. Mas o ex-companheiro, o ex-marido, não tem o direito de escolher qual é o nome que ela vai utilizar. Porque esse nome, muitas vezes, é um nome social. Se eu, porventura, utilizar o sobrenome do James Matos Sampaio, se eu utilizar Ana Carolina Sampaio, e vamos supor que eu comece a escrever, faço várias obras, viro um Fred Didier do processo civil, e começo a escrever utilizando Ana Carolina Sampaio, escrevo aqui, anoto, me apresento. Se eu me divorcio, ele pode querer, não, o sobrenome é meu, eu tenho uma propriedade sobre esse sobrenome. É possível? É claro que não, porque ele passou a integrar a minha personalidade. Eu sou conhecida socialmente como Ana Carolina Sampaio. Então ele não pode me tirar esse direito, porque senão eu estou perdendo uma parte da minha dignidade, entendeu? Então sempre vamos voltar nos princípios, que vocês vão ver até o final da aula como a gente acha princípio para tudo. Tá? Julgado. Sendo o direito de guarda dos filhos indisponível, não obstante admita a transação a respeito do seu exercício, não há que se falar de presunção de veracidade dos fatos oriundo da revelia.
Em outras palavras, a revelia na ação que envolve a guarda do filho, por si só, não implica renúncia tácita do requerido em relação à guarda compartilhada, que foi aquele exemplo que eu te dei. Eu achei que eu nem tivesse colocado o julgado, porque ele é de 2019 agora, tá certo? É bem recente. Esse aqui é do final de 2018. Anotem, ele é 2018, mas é julgado de 2019. Esse aqui eu não tenho o número porque foi em segredo de justiça. Então eles não divulgam. Por isso que eu trouxe só a matéria no site do STJ. Outra situação. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo julgador à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento. Aqui a gente volta para o 489, parágrafo 1º. Se o juiz julga o processo daquela forma que eu falei para vocês, considerando a revelia da parte requerida, julgo procedente todos os pedidos do autor com resolução do mérito. Qual é o recurso que vocês vão ajuizar? Qual é o recurso que vocês vão propor nesse caso? Contra essa decisão extremamente genérica? Embargo de declaração. Por quê? O 489, parágrafo 1º, quando a gente for estudar ele na sentença, ele diz o quê? Não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta os argumentos trazidos pelas partes. Então, não enfrenta as provas, não traz as razões da decisão. Então, nessa hipótese é possível a apresentação de embargos de declaração, tá? E aí pode apelação? Claro que pode, mas é preferível que os embargos de declaração, porque embargos vai ser julgado pelo próprio juízo, né? O prazo é menor, mas ele também tem um prazo menor para decidir os embargos, eles têm preferência sobre as outras demandas, então é mais viável apresentar embargos. Se eventualmente ele negar ou não acolher os embargos, ainda tem a possibilidade da apelação, porque houve aí a interrupção do prazo, entenderam? Então vamos dar um intervalinho aqui para a gente tomar um café e aí a gente continua na próxima.